Vamos então falar sobre a castidade matrimonial, um tema tão importante quanto deformado. Segundo diz o Catecismo, no número 2362, os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, diz o Catecismo, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Depois vem uma citação do Papa Pio XII. Pio XII, seria muito bom que vocês tivessem este livro aqui, Mensagem de Pio XII aos Médicos. Infelizmente, nós só o encontramos nas livrarias de livros usados. Pio XII, num discurso feito às parteiras, de 1951, fala de uma coisa que é citada aqui no Catecismo. O Catecismo cita a seguinte passagem: o próprio Criador, que na sua bondade e sabedoria, e para a conservação e propagação do gênero humano, quis servir-se do concurso do homem e da mulher, unindo-os em matrimônio, estabeleceu que nessa função os esposos experimentassem um prazer e uma satisfação do corpo e do espírito. Portanto, nada de mal fazem os esposos, procurando esse prazer e fruindo dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou. Eu estou lendo aqui a versão deste livro, das mensagens de Pio XII aos médicos. O Catecismo traz o mesmo texto, mas a versão brasileira é um pouquinho diferente. Aceitam o que o Criador lhes destinou. Mas depois vem uma frase: contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. E é essa moderação justa que hoje está sendo negligenciada. Usa-se este texto do Catecismo que eu acabei de ler para vocês, usa-se este parágrafo do discurso de Pio XII às parteiras de 1951 para dizer que o prazer é bom, ótimo, que o prazer é honesto, ótimo, que a sexualidade é fonte de alegria, ótimo, mas esquecem de dizer que você não deve buscar desenfreadamente o prazer sequer dentro do matrimônio. Bem, eu não gosto de falar de coisas vergonhosas, e certas coisas que se fazem ou se pregam como lícitas dentro do matrimônio, até dizer é vergonhoso. Mas como há muita gente que diz, e hoje há muitos casais que estão sendo contaminados por essa deformação da castidade matrimonial, eu vou ler aqui uma experiência pessoal minha. Eu tinha apenas 3 anos de ordenado padre, quando em uma reunião de sacerdotes eu fui surpreendido com o ensinamento de um padre bem mais velho que eu, com idade de ser meu pai, talvez até meu avô, falando algo que me deixou perplexo acerca da vida conjugal. E aí, o que fazer? Fui levar o caso ao meu antigo professor, Dom Estevão Bittencourt, que na época redigia a revista Pergunte e Responderemos. A carta que eu mandei para ele
no dia 9 de março de 1995, é esta. Peço desculpas para o que eu vou ler, não é agradável, mas foi o que eu ouvi daquele sacerdote e foi o que eu transcrevi entre aspas para ver a posição de Dom Estevão Bittencourt. Prezado Dom Estevão, abre aspas, o sexo oral ou anal, embora desaconselhado, pode ser tolerado como forma de estímulo, desde que o ato termine na vagina. Outra função. É lícito a mulher masturbar-se após o ato sexual a fim de obter satisfação. Duas sentenças que eu transcrevi entre aspas. Estas sentenças são, aí eu coloquei várias opções para Dom Estevão escolher. Letra A, são sentenças disparatadas? Letra B, sentenças discutidas entre os moralistas? Letra C, sentenças comuns? Letra D, sentenças certas? Letra E, doutrina da Igreja? Anseio pelo juízo do Senhor, uma vez que isto foi ensinado publicamente por um sacerdote bem conceituado. Desde já agradeço e peço sua bênção, o aluno Padre Luiz Carlos. Eu esperava que ele me desse a resposta em um papel à parte, mas não. Ele devolveu-me a carta, marcando com um X em vermelho a opção A, disparatadas. Sentenças disparatadas, na opinião de Dom Estevão Bittencourt, e acrescentou, pois preconizam atos antinaturais. A lei natural é a lei de Deus. E no fim da página ele escreveu, meu caro Padre Luiz Carlos, a resposta é óbvia. Não se pode pensar em outra, senão aquela assinalada por um X. Continue firme e corajoso, o seu Padre Estevão. Quando eu mostrei esta resposta de Dom Estevão ao sacerdote e autor daquelas sentenças acima, ele discordou. Segundo ele, Dom Estevão deveria ter assinalado a opção B, discutidas entre os moralistas. Infelizmente, pude perceber que, de fato, há moralistas que defendem disparates. Tais sentenças, que são disparatadas, são também, para nossa tristeza, discutidas entre moralistas. Depois de dizerem o que é lícito e o que é ilícito, entram em um estudo de casos, casuística, tão detalhado, que acaba por destruir o que fora dito no início. Embora vergonhoso, apresento uma amostra do que dizem alguns manuais de moral, alguns deles escritos em latim, e bem antes do Concílio Vaticano II. Vejamos, a masturbação é um pecado grave. No entanto, dizem tais autores, se a mulher não obteve a plena satisfação após o ato conjugal, seria lícito a ela masturbar-se logo em seguida. Tal masturbação seria apenas um complemento do ato conjugal. Outra coisa, a sodomia ou cópula anal é um grave pecado. No entanto, dizem tais autores, se a penetração anal, a penetração no ânus da esposa, for feita com o cuidado de não derramar sêmen,
e com a intenção de preparar-se para a penetração vaginal, tal ato seria apenas um pecado venial, ou, ao menos, não se pode dizer com certeza que seria um pecado mortal. Outro exemplo: derramar sêmen na boca da esposa é um pecado grave. No entanto, dizem tais autores, evitando-se o derramamento de sêmen, seria lícito a um cônjuge beijar as partes genitais do outro como meio de preparar o ato conjugal. Já deram até um nome para isso: carícias orogenitais. Mas afinal, no matrimônio, o prazer é um direito ou é um dom de Deus? Ensina-nos o catecismo que o filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais precioso do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Aqui conduziria um pretenso direito ao filho. Catecismo número 2378. O matrimônio dá aos cônjuges o direito de praticarem o ato pelo qual se tornam uma só carne, Gênesis 2:24, e que é naturalmente ordenado à procriação. No entanto, o filho não é um direito a ser exigido, mas um dom a ser pedido a Deus. Há um dom a ser esperado e depois recebido com gratidão. Se o casal, porém, padece de esterilidade, não lhe é lícito fabricar um filho a todo custo, fazendo uso, por exemplo, da fecundação in vitro ou da inseminação artificial. Portanto, o casal tem o direito ao ato conjugal, mas não tem o direito ao filho. O casal tem o direito ao ato conjugal? Sim. E um cônjuge não pode negar-se ao outro. Isto se chama débito conjugal. Mas não há um direito ao filho. O ato conjugal é ordenado à procriação, mas nem sempre ele gera filhos. E quando não gera, o casal pode exigir os filhos de Deus? Não. O casal pode pedir, esperar e depois festejar e agradecer. Exigir, não. Nem pode fabricar o filho em laboratório, por fecundação in vitro ou inseminação artificial. O casal não tem direito ao filho. De modo análogo, parece que todo o erro das sentenças acima sobre o ato conjugal está em considerar o prazer não apenas um dom, mas um direito. Ius ad delectationem, o direito ao prazer. Um direito a ser exigido a todo custo, mesmo através dos meios mais torpes. Esse direito é que autorizaria a mulher a praticar a masturbação, que, nesse caso, deixaria de ser masturbação para formar um todo com o ato conjugal já realizado. É esse direito que justificaria o beijo nas partes genitais, que são também partes de excreção urinária. Se fosse esse o único meio de obter satisfação sexual. Esse direito é que autorizaria, ou ao menos faria ser um mero pecado venial, a cópula anal,
com a intenção de terminar com a cópula vaginal. Ora, o ato conjugal a que os cônjuges têm direito é normalmente associado a um prazer, que é dádiva de Deus. Se, porém, o prazer não vem, ou não vem com a máxima intensidade, será lícito buscar desesperadamente que ele venha? Um ato conjugal sem a plenitude do prazer será porventura um ato sem a plenitude do amor? Claro que não. O Papa Pio XII, em seu habitual equilíbrio e clareza, ensina o que nós já lemos no início. O próprio Criador, na sua bondade e sabedoria, e para a propagação do gênero humano, quis servir-se do concurso do homem e da mulher, unindo-os em matrimônio. Estabeleceu também que nessa função os esposos experimentassem um prazer e uma satisfação do corpo e do espírito. Portanto, nada fazem de mal os esposos, procurando esse prazer e fruindo dele. Aceitam que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. E esta frasezinha última, que é citada no Catecismo, no número 2362, é frequentemente descurada entre aqueles que superexaltam o prazer. Vejamos o que Pio XII diz em seguida, depois desta citação. Sem embargo, ainda aí devem os esposos manter-se nos limites de uma justa moderação. Tal como no gozo da comida e da bebida, assim também no prazer sexual, não devem eles abandonar-se sem freio ao impulso dos sentidos. A justa regra é a seguinte: o uso da função procriadora natural só é moralmente permitido no casamento, a serviço e segundo a ordem dos fins do próprio casamento. Daí ainda resulta que só no casamento, e observando essa regra, é que o desejo e o gozo desse prazer e dessa satisfação são lícitos, porquanto o gozo está sujeito à lei da ação que dele deriva, e não vice-versa, a ação à lei do gozo. E esta lei tão razoável visa não somente a substância, mas ainda as circunstâncias da ação, de modo que, mesmo salvaguardando o essencial do ato, diz Pio XII, pode-se pecar no modo de cumpri-lo. Acabei de ler um trecho da locução sobre o apostolado das parteiras, de 29 de outubro de 1951. Parece que o Santo Padre está dizendo: mesmo que a cópula ocorra com os órgãos naturais e o sêmen seja depositado nas vias genitais da mulher, o essencial do ato, mesmo assim é possível pecar no modo de praticar o ato conjugal. Vejam-se as aberrações acima descritas. Em seguida, o Papa critica a busca desenfreada do prazer, o hedonismo, dentro do matrimônio. Tudo o que eu estou lendo aqui está na mensagem de Pio XII aos médicos, em particular no trecho da locução às parteiras. É demasiado frequente que não se sinta vergonha de erigir em doutrina esse hedonismo anticristão, inculcando o desejo de tornar sempre mais intenso
o gozo na preparação e na realização da união conjugal, como se nas relações conjugais toda a lei moral se resumisse ao cumprimento regular desse ato e como se tudo mais, de qualquer maneira que se faça, se achasse justificado pela efusão do amor mútuo, santificado pelo sacramento do matrimônio, digno de louvor e de recompensa perante Deus e perante a consciência. Ninguém se preocupa com a dignidade do homem e com a dignidade do cristão, que põem um freio aos excessos da sensualidade. Parece que Pio XII está vendo alguns livros que hoje estão por aí. Eu vou mostrar apenas um deles. Este aqui, de Christopher West, Boas Novas sobre Sexo e Matrimônio. Ele é um livro que diz exatamente o contrário daquilo que o Papa Pio XII prega. Sendo o ato regular, tudo mais, parece, segundo este autor, está justificado pela efusão do amor mútuo. Não importa a maneira como se faz. O amor justifica e santifica tudo, porque agora os dois estão unidos em matrimônio. Cuidado, porque o pontífice prossegue com gritos de protesto. Não! A gravidade e a santidade da lei moral não admitem satisfação desenfreada do instinto sexual, nem essa tendência exclusiva ao prazer e ao gozo. Ela não permite ao homem racional deixar-se dominar até esse ponto, nem pelo que diz respeito à substância, nem no que concerne às circunstâncias do ato. Não basta aguardar a substância do ato. É possível pecar também nas circunstâncias, no modo de praticá-lo. Palavras de Pio XII. O parágrafo seguinte, também de Pio XII, dirige-se àqueles que afirmam que o prazer é que traz a felicidade no casamento. Vou ler o Papa Pio XII. Alguns quereriam sustentar que a felicidade no casamento está na razão direta do gozo recíproco das relações conjugais. Não. Pelo contrário, a felicidade do casamento está na relação direta do respeito mútuo entre os esposos, mesmo em suas relações íntimas. Não porque eles julguem imoral e condenem aquilo que a natureza oferece e o Criador lhes deu, mas porque esse respeito e a estima mútua que ele gera são os elementos mais sólidos de um amor puro e, por isso mesmo, tanto mais terno. Por fim, uma exortação solene. Bani da vossa mente esse culto ao prazer e fazei o melhor que puderdes para impedir a difusão de uma literatura que se julga obrigada a descrever em todas as suas minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, dirigir e tranquilizar. Que coisa, hein? O Papa parece que está escrevendo no século XXI, mas era em 1951 que ele escrevia isso. Fazei o possível, o melhor que puderdes, para impedir a difusão de uma literatura que se julga obrigada a descrever em todas as suas minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, de dirigir e de
tranquilizar. Este texto aqui, Boas Novas sobre Sexo e Matrimônio, de Christopher West, que foi traduzido em português, é um exemplo disso. Ele trata das minúcias, as menores da vida conjugal, contrariando o que disse Pio XII. Para tranquilizar as consciências timoratas dos esposos, basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve introdução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. E basta. Embora o discurso pontifício seja de 1951, ele parece dirigido a uma literatura que pulula hoje, incitando cada cônjuge, de maneira explícita, a extrair o máximo de prazer do outro na convivência conjugal. Vejamos agora a distinção entre o fim primário e o fim secundário do matrimônio. Pio XII, em seu discurso, fundamenta-se nos fins do matrimônio e na sua hierarquia. O fim primário do matrimônio é a geração e a educação dos filhos. O fim secundário é a ajuda mútua dos cônjuges e o remédio da concupiscência. Esta doutrina estava explícita no antigo Código de Direito Canônico de 1917, no cânon 1013, parágrafo 1º. Este código depois foi substituído pelo de 1983. E aí esta formulação já não aparece deste modo. Vejamos o que o Papa Pio XII fala sobre estes fins do matrimônio e sobre a sua subordinação. Ora, é verdade que o casamento, como instituição natural, em virtude da vontade do Criador, tem por fim primeiro e central não o aperfeiçoamento pessoal dos esposos, mas sim a procriação e a educação da nova vida. Os outros fins, embora igualmente visados pela natureza, não se acham na mesma linha que o primeiro, e ainda menos lhes são superiores, mas antes lhes são essencialmente subordinados. Fazei ver como a natureza vos deu, é verdade, o desejo instintivo do gozo e o aprova no matrimônio legítimo, mas não como um fim em si, e sim, afinal, para o serviço da vida. O prazer legítimo a serviço da vida, a serviço da procriação, a serviço da geração da prole. Após o Concílio Vaticano II e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobretudo no número 48, que fala dos fins do matrimônio, correu a notícia de que a doutrina da Igreja teria mudado. O matrimônio teria 2 fins, mas sem hierarquia entre eles. Não se poderia mais falar de fim primário, nem de fim secundário, nem de subordinação do secundário ao primário. Isso estaria ultrapassado. Nós ouvimos isso falar infinitas vezes, em todos os lugares. Ora, São João Paulo II, em uma das catequeses da chamada Teologia do Corpo, leiam a Teologia do Corpo nas suas fontes, aqui, tá? E não nos comentários, não naquilo que se diz dela. São João Paulo II, em uma das suas catequeses da Teologia do Corpo, rejeita esta interpretação e reafirma a doutrina tradicional.
O que eu vou ler é de uma catequese de 10 de outubro de 1984. Segundo a linguagem tradicional, diz São João Paulo II, o amor como força superior coordena as ações das pessoas, do marido e da mulher, no âmbito dos fins do matrimônio. Embora nem a Constituição Conciliar, Gaudium et Spes, nem a encíclica Humanae Vitae, ao enfrentarem o assunto, usem a linguagem outrora habitual, fins do matrimônio, fim primário, fim secundário, elas tratam, todavia, daquilo a que se referem as expressões tradicionais. Nesta renovada apresentação, o tradicional ensinamento sobre os fins do matrimônio e sobre a sua hierarquia é confirmado e, ao mesmo tempo, aprofundado, sob o ponto de vista da vida interior dos cônjuges, ou seja, da espiritualidade conjugal e familiar. Portanto, não é lícito referir-se à teologia do corpo de São João Paulo II para afirmar que não há mais subordinação do gozo dos esposos, fim secundário, à geração e educação da prole, fim primário. Aliás, Christopher West, um teólogo leigo, célebre por seu estudo da teologia do corpo, tira conclusões que de maneira nenhuma estão implícitas nas catequeses de São João Paulo II. O que está escrito aqui em Christopher West, de maneira nenhuma se pode concluir daqui, de São João Paulo II, nas suas catequeses sobre a teologia do corpo. Em seu livro Boas Novas sobre Sexo e Casamento, aqui eu tenho o livro em inglês, mas nós temos também traduções em português, ele afirma, por exemplo, perdoe-me o que ele vai dizer, não é agradável, mas está escrito lá. Não há nada que destaque os órgãos genitais como sendo não beijáveis, como parte da preparação do marido e da mulher para a relação sexual. Meu Deus, beijar os órgãos genitais. Quando eu era adolescente e ouvi falar disso, eu não quis acreditar que isso existisse. Pensei, é uma coisa tão repugnante que não é preciso alguém dizer que não se pode fazer. Outra coisa de Christopher West. Não há nada de intrinsecamente errado, diz ele, na penetração anal como preparação para a relação sexual normal. Ele diz que é inconveniente, que é anti-higiênico, mas ele não diz que é intrinsecamente errado. Ai, Jesus! Além disso, o autor admite que a cópula se faça por trás, a exemplos de como fazem os animais, desde que se usem os órgãos naturais de acasalamento. Os animais, os cachorros, os gatos, eles copulam de maneira que um monta sobre o outro, de costas, eles não se veem face a face. A cópula se dá de maneira natural, se dá através dos órgãos naturais, porém numa posição inversa da posição humana. A espécie humana é a única em que a relação sexual se dá de frente, um vendo o outro. Mas ele diz que pode-se fazer como os animais, desde que se usem os órgãos naturais de acasalamento. A posição, para ele, é irrelevante, se o objetivo for
conhecer o mistério do seu cônjuge cada vez mais plenamente como pessoa. Está vendo? Isso aqui ele apresenta como boas novas sobre o sexo e o casamento. Você está aprendendo a castidade durante o seu namoro. Você aprende a ter um respeito tão grande por aquele ou aquela que será o seu companheiro ou companheira por toda a vida. Evita tudo aquilo que pode causar excitação. Depois do matrimônio, querem ensinar a você que tudo é permitido. Ou se não é tudo, é quase tudo, desde que se concentre alguma coisa que eles chamem de o essencial do ato. Em uma das catequeses da Teologia do Corpo de São João Paulo II, referindo-se ao Sermão da Montanha e à proibição de olhar para uma mulher desejando-a, Mateus 5, 28, São João Paulo II comenta: significativo é Cristo, falando do objeto de tal ato, não sublinhar que é a mulher do próximo. O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo, mas aqui ele fala simplesmente a mulher. Ou a mulher que não é a própria esposa, mas dizer genericamente a mulher. O adultério no coração é cometido não só porque o homem olha de tal modo a mulher que não é sua esposa, mas mesmo porque olha assim para uma mulher. Também se olhasse desse modo para a mulher que é sua esposa, cometeria o mesmo adultério no coração. Palavras de São João Paulo II. O homem que olha de tal modo, como descreve Mateus em 5, 27 a 28, serve-se da mulher, da sua feminilidade, para satisfazer o próprio instinto. Tal adultério no coração pode cometê-lo o homem mesmo a respeito da própria mulher, se a trata como objeto de satisfação do instinto. Que coisa, hein? Como o Papa São João Paulo II é exigente, é possível pecar olhando, com adultério no coração e dentro do matrimônio, com a própria esposa. Olha, como São João Paulo II e a Teologia do Corpo estão longe do que ensina Christopher West e os seus seguidores. Como é grande a infidelidade entre os que se autodenominam teólogos da Teologia do Corpo e a própria Teologia do Corpo nas catequeses de São João Paulo II. Vamos adiante. Chama-se cacofagia a compulsão por ingerir excrementos ou imundícies. Os tratados de medicina legal, quando eu fiz direito, chamam riparofilia uma aberração ou perversão sexual que consiste na forte atração erótica por pessoas sujas, desasseadas, com a obtenção de gratificação sexual apenas no que é sórdido, caçurrento, embostelado, imundo e causa aos normais repugnância e nojo. Se alguém viesse apresentar a um sacerdote o problema de só sentir satisfação sexual ao encostar a boca ou a língua nas partes do corpo do cônjuge associada às fezes ou à urina, o bom senso faria ao padre orientar o fiel a curar essa patologia,
que, além de anti-higiênica, ofende a sacralidade do corpo humano. Infelizmente, nem todos os moralistas demonstram bom senso. Lembro-me de Dom Manuel Pestana Filho, que dizia algo mais ou menos assim: quem estuda teologia corre o risco de perder a fé, e quem estuda moral corre o risco de perder a vergonha. No caso acima referido, há moralistas que, em vez de curar a doença espiritual do penitente, procuram um modo de tranquilizar a consciência, dizendo que tais atos são lícitos se formarem um todo com o ato conjugal e servirem de preparação para ele. Gente, isso é nojento. Isso é asqueroso. Seria algo semelhante a dizer que é lícito a alguém beber urina e comer fezes, desde que se faça no contexto de uma refeição. A urina servindo como aperitivo e as fezes como sobremesa. Se este exemplo é repugnante, muito mais repugnantes são as permissões ou tolerâncias dadas por moralistas ao que se pode fazer antes e depois do ato conjugal como preparação ou complemento deste. Até que ponto eu posso ir? Uma pergunta que muitos fazem e que ninguém devia fazer. Em seu livro Clínica do Coração, de padre Marcel Marie Desmarais, um padre canadense, este livro foi traduzido por Dom Marcos Barbosa, um monge beneditino. O padre Desmarais responde à pergunta de uma moça: os beijos lascivos, prolongados e apaixonados, são pecados mortais? Acontece-me permiti-los a meu noivo, e isso me preocupa. A resposta foi: sim, esses beijos constituem pecado mortal, quando há conhecimento suficiente e pleno consentimento da vontade. Em resposta a outra pergunta sobre o mesmo assunto, disse o autor: fico surpreso de ver como são frequentes perguntas como a sua. Pelo menos cerca de 50 cartas me propuseram o problema dos beijos. Isso demonstra a que ponto chegou a deformação de espírito da mocidade. Não perguntam como proceder para conservar em todo esplendor sua mútua ternura, para amar cada vez mais a Deus, para conquistar o céu, etc. Desejam apenas saber até que ponto e extremo podem ir sem cometer pecado grave. Isso me faz pensar em alguém que perguntasse a quantidade exata de veneno que possa tomar sem cair doente ou morrer. Ou então no filho que se informasse do número e da intensidade exata das pancadas que pode dar na mãe sem ser levado para a cadeia. Esses jovens, diz padre Desmarais, e nós também, menos jovens, deviam lembrar-se constantemente disto. O importante não é tanto evitar as doenças espirituais mais sérias, mas antes consolidar a saúde da nossa alma. Trata-se não de procurar saber até que ponto podemos ofender a Deus sem correr o risco de cair no inferno, mas antes de saber como agir para amar cada vez mais a Deus. Assim se pronuncia
o padre Desmarrais no seu livro Clínica do Coração. De maneira semelhante, dentro do matrimônio, os cônjuges não deveriam perguntar, nem o sacerdote deveria preocupar-se em responder o limite exato entre o permitido e o proibido. Nem dentre as coisas proibidas, aquelas que são pecado mortal e aquelas que são apenas pecado venial, como se o pecado venial não fosse pecado. Como disse Pio XII, voltando ao que nós já lemos no início, como disse Pio XII, na instrução sobre a moral matrimonial basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve instrução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. Longe de quererem somente evitar aquilo que constitui pecado mortal ou venial, os cônjuges vão, dentro do matrimônio, querer agradar em tudo a Deus. A pergunta é essa: o que eu faço para agradar a Deus? Não é até que ponto eu posso me aproximar do pecado sem ir para o inferno. Isso é absurdo, gente. Porquanto esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões como gentios que não conhecem a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. Nesta passagem, talvez São Paulo estivesse fazendo alusão ao que disse Tobias a Sara em sua noite de núpcias. Somos filhos de santos, e não nos devemos casar como gentios, que não conhecem a Deus. Livro de Tobias, capítulo 8, versículo 5, segundo a versão da Vulgata, de São Jerônimo. Pior que profanar o sagrado, dizia Dom Pestana, é sacralizar o profano. Glorificar o prazer, incluindo as aberrações antinaturais, como celebração do amor, não favorece a harmonia do casal. Mesmo após a permissão de um confessor, a consciência do penitente continua a gritar. E é comum que o penitente que recebeu a permissão de cometer uma aberração recorra a um outro confessor para contar o mesmo fato. Quantas vezes eu já vi pessoas contarem para mim, insatisfeitas, que um outro padre havia dito que tal coisa não era pecado. E mesmo que um dos dois se convença de que pode fazer tais coisas, como o ato conjugal nunca é feito sozinho, o outro muitas vezes protesta e pergunta ao seu confessor se ele é obrigado a suportar tais coisas. O bom confessor deverá dizer: você não está obrigado a isso. Você está obrigado apenas ao débito conjugal. Só. E aí sim é que se instaurará a desarmonia no casal. Um, levado por um confessor laxista, disse: você pode fazer 1000 coisas no matrimônio, porque você é casado e as restrições são mínimas. O outro, escandalizado, diz: mas que isso? Meu cônjuge me trata assim? Eu sou obrigado a aceitar? Aí o outro confessor diz: não, você não é obrigado. Você é obrigado somente ao débito conjugal. Isso aí não é débito conjugal. Aí sim começa a desarmonia. Quando você quer fazer do matrimônio uma fábrica de prazer,
quando você coloca o prazer no centro e concentra todas as suas energias em maximizar o prazer e fica em pânico quando o prazer não vem, longe de você gerar felicidade, harmonia, você vai gerar frustração e desarmonia por causa do afastamento da lei de Deus. Quando você come, você sente prazer. Mas convenhamos, o fim primário da comida não é gerar prazer, é conservar a sua saúde, alimentar seu organismo. Se você, porém, comesse alguma coisa e não sentisse prazer, nossa, eu comi arroz com feijão e não senti prazer, não estou sentindo nada. O que eu vou fazer? Já sei, vou fazer cócegas na minha língua para eu sentir prazer. Não seria absurdo, gente? Há pessoas que acham que o ato conjugal existe para dar prazer. E se não der, entram em pânico. Se já não dá prazer, eu tenho que inventar, eu tenho que fabricar prazer a todo custo, até a custo de atos antinaturais. Isso é absurdo. Você não pode fazer do outro ou da outra um prostituto ou prostituta gratuitos dentro do matrimônio. O matrimônio não é feio nem é mau. O ato conjugal é sagrado. Porque ele é sagrado é que você não pode profaná-lo. Não é que você pense que o ato conjugal seja pecaminoso. Não. É porque você sabe que ele é sagrado que você não brinca com ele. E por isso é que eu desejo, vocês que estão assistindo a esta explicação, que é uma explicação tão rara de se ouvir, a gente ouve tantas vezes o contrário, transmitam isso para os outros, para os seus filhos, para os seus catequizandos, para os seus amigos, para os casais que você conhece, porque o estrago que se faz quando se dá a porta larga e o caminho espaçoso para os casais é um estrago imenso. O matrimônio passa a ser uma coisa semelhante a um prostíbulo, perdoe-me falar assim, porque o prazer passa a ocupar o centro. E não pode ser assim, gente, não pode. Então, eu vou deixar com vocês aqui a minha bênção, tá? E eu peço, sejam castos. O matrimônio não é lugar em que a castidade está dispensada, de jeito nenhum. Castidade antes do matrimônio, castidade dentro do matrimônio, castidade na viuvez após a morte do cônjuge. Todos nós temos que ser castos, cada um a seu modo, mas temos que ser. A última live sobre a castidade matrimonial teve uma repercussão enorme. Várias pessoas me procuraram ansiosas, perplexas, e eu senti necessidade de tratar este assunto novamente hoje. Hoje eu quero ler com mais vagar o que ensina a Igreja sobre a castidade matrimonial. Vamos começar, obviamente, pelo Catecismo da Igreja Católica, que é a fonte mais autorizada sobre o assunto, tá? E para começar, vamos àquela parte tão citada pelos que exaltam o prazer, exaltam e até superexaltam. Vamos ao número 2362 do Catecismo. Os atos com os quais os cônjuges se unem, íntima e castamente, são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana,
significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Neste trecho, o Catecismo está citando a Constituição Conciliar Gaudium et Spes, número 49. Prossegue o Catecismo. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Depois vem uma citação de Pio XII, tá? Pio XII, o grande Papa que enfrentou de maneira magistral tantos e tantos assuntos. O que tem esta citação de Pio XII no discurso às parteiras, de 29 de outubro de 1951? Vejamos o que o Catecismo cita dele. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, isto é, de geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Esta última frase, a da moderação justa, é fundamental, porque todo o discurso que o Papa fez às parteiras não foi para superexaltar o prazer, mas para dizer que ele deve ser mantido moderado, na sua justa moderação. O Catecismo prossegue no número 2363. Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio: o bem dos cônjuges e a transmissão da vida, duplo fim. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Ótimo? Amor fiel e amor fecundo. É o que ensina aqui o Catecismo, tá? Catecismo da Igreja Católica, que nós sabemos, que nós temos, nada de novo. Lembre-se que o Catecismo fala do duplo fim do matrimônio: o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Antigamente, a doutrina dos fins do matrimônio era dita explicitamente: o fim primário do matrimônio é a geração e educação dos filhos. E o fim secundário é a ajuda mútua dos cônjuges e o remédio à concupiscência. E esta doutrina estava explícita no antigo Código de Direito Canônico, no cânon 1013, parágrafo 1º. Depois do Concílio Vaticano II, da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobretudo no número 48, que fala dos fins do matrimônio, não se encontra a palavra primário e secundário. Aí os comentadores passaram a dizer: a doutrina da Igreja mudou. Não existe mais fim primário nem fim secundário. A complementação dos cônjuges e a procriação estão todas no mesmo nível. Uma coisa não é maior do que a outra. E falam isso em nome do Concílio Vaticano II e em nome da encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI, de 1968, que fala dos dois significados do ato conjugal: o significado unitivo, os dois serão uma só carne, e o significado procriador,
crescei e multiplicai-vos. Dizem eles, então, que, a partir do Concílio Vaticano II e da encíclica Humanae Vitae, esta linguagem e esta doutrina teria sido abandonada. O matrimônio não tem mais um fim primário, nem um fim secundário, nem se pode dizer que um esteja subordinado ao outro. O Papa João Paulo II, nas suas catequeses, que ficaram conhecidas sob o nome de Teologia do Corpo, desmente que a Igreja tenha mudado a sua doutrina. Segundo ele, os fins do matrimônio continuam os mesmos, mas também a sua hierarquia. Diz o Papa em sua catequese de 10 de outubro de 1984. Segundo a linguagem tradicional, o amor como força superior coordena as ações das pessoas, do marido e da mulher, no âmbito dos fins do matrimônio. Embora nem a Constituição Conciliar, Gaudium et Spes, nem a encíclica Humanae Vitae, ao enfrentarem o assunto, usem a linguagem outrora habitual, fim primário e fim secundário, elas tratam, todavia, daquilo a que se referem as expressões tradicionais. O amor como força superior que o homem e a mulher recebem de Deus, com a particular consagração do sacramento do matrimônio, comporta uma coordenação correta dos fins, segundo os quais, no ensinamento tradicional da Igreja, constitui a ordem moral, ou antes, teologal e moral, da vida dos cônjuges. A doutrina da Constituição Gaudium et Spes, como também a da encíclica Humanae Vitae, esclarecem a mesma ordem moral na referência ao amor, entendido como força superior que confere adequado conteúdo e valor aos atos conjugais, segundo a verdade dos dois significados, o unitivo e o procriativo, no respeito de sua inseparabilidade. Nesta renovada apresentação, o tradicional ensinamento sobre os fins do matrimônio e sobre a sua hierarquia é confirmado e, ao mesmo tempo, aprofundado sob o ponto de vista da vida interior dos cônjuges, ou seja, da espiritualidade conjugal e familiar. Palavras do Papa São João Paulo II em uma das suas catequeses sobre a teologia do corpo. Portanto, é falso, é errado usar do Concílio Vaticano II, da encíclica Humanae Vitae e do magistério de São João Paulo II para dizer que não existem mais dois fins no matrimônio ou que esses fins não são um subordinado ao outro, um primário e outro secundário. Além disso, se você quer aceitar o Concílio Vaticano II, tem que aceitar também as fontes dele. De onde o Concílio Vaticano II retirou as suas fontes? Evidentemente, não tirou do nada. A primeira fonte do Concílio Vaticano II é a Sagrada Escritura, claro. E depois? Depois da Sagrada Escritura, qual é a fonte que o Concílio Vaticano cita com mais frequência? Sabe qual é? O Papa Pio XII. Quem disse isso? Quem disse isso foi o próprio Bento XVI. Não é possível entender o Concílio Vaticano II sem levar em consideração o magistério de Pio XII. Olha, este livro aqui, que não trata de todo o magistério de Pio XII,
mas só das mensagens dele aos médicos, só, não pode ser considerado uma coisa obsoleta, negligenciável, porque a Igreja Católica, o Concílio Vaticano II faz constante referência ao magistério de Pio XII, constatando que esse Papa é, depois da Escritura, a fonte mais citada em seus documentos. Isto aqui é uma conclusão a que chegou o Papa Joseph Ratzinger em 2008, quando estava comemorando o 50º aniversário da morte de Eugênio Pacelli, Pio XII. A intervenção do Papa mostra como este concílio ecumênico, o Vaticano II, não supôs uma ruptura com o passado, mas seguiu a tradição da Igreja, recebida e exposta pelo Sumo Pontífice, que havia precedido sua convocatória. Bem, se o Papa Pio XII é tão importante assim para o Concílio Vaticano II, então, se você preza o Concílio Vaticano II, preze também o magistério de Pio XII. E lembre-se que se o Catecismo da Igreja Católica cita o Papa Pio XII para falar da legitimidade do prazer sexual entre os cônjuges, também Pio XII prossegue esse discurso falando da justa moderação desse prazer. E para a gente não fazer uma leitura distorcida, que levaria a superexaltar o prazer como um fim em si mesmo, ou até como o mais excelente fim do matrimônio, o que é falso, leiamos com vagar o que diz o Papa Pio XII ao falar desta questão, tá? Ele está se dirigindo às parteiras, em 1951. E falando sobre esse assunto, ele fala sobre o matrimônio, sobre o perigo do hedonismo anticristão. Hedonismo é a doutrina que superexalta o prazer. E vamos adiante. Instinto e dignidade humana. Eu estou lendo aqui o número 58 do discurso do Papa. Contudo, a nossa exposição do exercício do vosso apostolado, das parteiras, profissional, seria incompleta se não acrescentássemos ainda uma palavra rápida a respeito da defesa da dignidade humana, no uso da tendência de dar a vida. O próprio Criador, o que eu vou ler agora, é exatamente o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica sobre a legitimidade do prazer no ato conjugal, tá? O próprio Criador, que na sua bondade e sabedoria e para a conservação e propagação do gênero humano, quis servir-se do concurso do homem e da mulher, unindo-os no matrimônio, estabeleceu também que nessa função os esposos experimentassem o prazer e uma satisfação do corpo e do espírito. Portanto, nada de mal fazem os esposos procurando esse prazer e fruindo dele. Aceitam aquilo que o Criador lhes destinou. Isso está citado no Catecismo 2362. E o Catecismo prossegue com mais uma frasezinha de Pio XII. Sem embargo, aí devem os esposos manter-se nos limites de uma justa moderação. Termina aqui a citação do Catecismo. Mas eu vou prosseguir, porque é muito importante entender que o acento do Papa Pio XII está sobre a moderação.
Tal como no gozo da comida e da bebida, assim também no prazer sexual, não devem eles abandonar-se sem freio ao impulso dos sentidos. A justa regra é a seguinte: o uso da função procriadora natural só é moralmente permitido no casamento, a serviço e segundo a ordem dos fins do próprio casamento. Daí ainda resulta que só no casamento, e observando essa regra, é que o desejo e esse gozo de prazer e dessa satisfação são lícitos. Porquanto o gozo está sujeito à lei da ação de que ele deriva, e não vice-versa, a ação à lei do gozo. E esta lei tão razoável visa não somente a substância, mas ainda as circunstâncias da ação, de maneira que, mesmo salvaguardando o essencial do ato, pode-se pecar no modo de cumpri-lo. O essencial do ato é o uso dos órgãos naturais, masculino e feminino, e o derramamento do sêmen dentro do organismo da mulher. Isso é o essencial. Mesmo observando o essencial do ato, pode pecar-se no modo de cumpri-lo, não só no essencial, mas também nas circunstâncias, diz o Papa. A transgressão desta regra é tão antiga quanto o pecado original. Entretanto, na nossa época, corre-se o risco de perder de vista este princípio fundamental. De fato, atualmente as pessoas se habilitam, pelas palavras e pelos escritos, mesmo oriundos de certos católicos, a sustentar a autonomia necessária, o fim próprio e o valor próprio da sua sexualidade e do seu exercício, independentemente da finalidade da procriação de uma nova vida. Querer-se-ia submeter a um novo exame e a uma nova lei a própria ordem estabelecida por Deus. Não se quereria admitir outro freio no modo de satisfazer o instinto, a não ser o de respeitar o essencial do ato instintivo. Assim, a obrigação moral do domínio das paixões seria substituída pela licença de obedecer cegamente e sem freio aos caprichos e aos impulsos da natureza. O que mais cedo ou mais tarde só poderá redundar em detrimento da moral, da consciência e da dignidade humana. Veja como o Papa está advertindo para o desenfreamento do prazer. Se a natureza tivesse tido em vista exclusivamente, ou pelo menos em primeiro lugar, o dom e a posse recíproca dos esposos na alegria e no prazer, e se houvesse regulado esse ato unicamente no intuito de levar a experiência pessoal deles ao grau mais elevado da felicidade, e não no intuito de estimulá-las ao serviço da vida, então o Criador teria adotado outro plano na formação e na constituição do ato natural. Mas, pelo contrário, esse ato é, afinal, todo ele, subordinado e ordenado para essa única e grande lei da geração e da educação do filho, generatio et educatio prolis, isto é, para o cumprimento do fim primário do casamento, como origem e fonte da vida. Vagas incessantes de hedonismo invadem o mundo, diz Pio XII, e ameaçam submergir na maré montante dos pensamentos, dos desejos e dos atos toda a vida conjugal,
não sem criar sérios perigos e grave dano para a função primária dos esposos. É demasiado frequente, diz o Papa, que não se sinta vergonha de erigir em doutrina esse hedonismo anticristão, inculcando o desejo de tornar sempre mais intenso o gozo na preparação e na realização da união conjugal, como se, nas relações conjugais, toda a lei moral se reduzisse ao cumprimento regular desse ato, e como se tudo mais, de qualquer maneira que se faça, se achasse justificado pela efusão do amor mútuo, santificado pelo sacramento do matrimônio, digno de louvor e de recompensa perante Deus e perante a consciência. Ninguém se preocupa com a dignidade do homem e com a dignidade do cristão, que põe um freio aos excessos da sensualidade. Não! A gravidade e a santidade da lei moral cristã não admitem satisfação desenfreada do instinto sexual, nem essa tendência exclusiva ao prazer e ao gozo. Ela não permite ao homem racional deixar-se dominar até esse ponto, nem no que diz respeito à substância, nem no que concerne às circunstâncias do ato. Que coisa, hein? Como é que o Papa insiste também nas circunstâncias? Alguns queriam sustentar que a felicidade no casamento está na razão direta do gozo recíproco das relações conjugais. Não! Pelo contrário, a felicidade no casamento está na razão direta do respeito mútuo entre os esposos, mesmo nas suas relações íntimas. Não porque eles julguem imoral e condenem aquilo que a natureza oferece e o Criador lhes deu. Não é imoral o prazer, não é imoral o ato conjugal, não é isso que o Papa está dizendo. Mas porque esse respeito e a estima mútua que ele gera são um dos elementos mais sólidos de um amor puro e, por isso mesmo, tanto mais terno. Na vossa atividade profissional das parteiras, oponde-vos, quanto vos for possível, ao desencadeamento desse hedonismo requintado, hedonismo, a busca do prazer, falto de valores espirituais e, por consequência, indigno de esposos cristãos. Fazei ver como a natureza deu, é verdade, o desejo instintivo do gozo e o aprova no matrimônio legítimo, mas não como o fim em si, e sim, afinal, para o serviço da vida. O fim primário é a transmissão da vida. O fim secundário é a ajuda mútua dos cônjuges e o remédio à concupiscência. Bani da vossa mente esse culto do prazer e fazei o melhor que puderdes para impedir a difusão de uma literatura que se julga obrigada a descrever em todas as suas minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, de dirigir e de tranquilizar. Querem de uma literatura que quer descrever em todas as minúcias as intimidades da vida conjugal? Este livro de Christopher West, Boas Novas sobre Sexo e Matrimônio, que está traduzido em português e muita gente compra, porque este autor se diz estudioso da teologia do corpo, e em nome de São João Paulo II, chega a conclusões que não estão nas catequeses dele.
Para tranquilizar as consciências timoratas dos esposos, basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve instrução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. Se em algumas circunstâncias especiais uma noiva ou uma esposa recém-casada precisasse de amplas informações sobre um ponto particular, pertencer-vos-ia dar-lhes delicadamente uma explicação conforme a lei natural e a sã consciência cristã. É o Papa falando das parteiras. Esse nosso ensino nada tem a ver com o maniqueísmo. Maniqueísmo é aquela doutrina anticristã que já foi seguida por Santo Agostinho antes da conversão, que professava a existência de dois deuses, um Deus bom e um Deus mau, um princípio bom e um princípio mau. Não, tudo que Deus criou é bom. Não existe um Deus mau. O mal não é uma realidade positiva. O mal é uma privação, uma lacuna. Este nosso ensino nada tem a ver com o maniqueísmo e com o jansenismo, como alguns querem fazer crer para se justificarem. Ele é pura e simplesmente uma defesa da honra do casamento cristão e da dignidade pessoal dos esposos. Muito bem, aqui está o que eu acabei de ler, um dos discursos do Papa Pio XII aos profissionais de saúde, neste ponto dedicado às parteiras. Note-se como o acento todo do discurso de Pio XII é a moderação, a justa moderação do prazer e a repulsa pelo hedonismo anticristão. A repulsa também de uma literatura, aqui está uma delas, mas há muitas por aí que seguem este autor e outros, que visa maximizar o prazer, como se amor e prazer fossem a mesma coisa. Não são. E nem sempre o máximo de prazer coincide com o máximo de amor. No matrimônio, é importante lembrar que o fim primário, que é a geração, ele está inscrito no próprio ato conjugal. Você, em biologia, chama que os órgãos de procriação ou de reprodução pertencem ao aparelho reprodutor. Por quê? Porque basta você verificar a estrutura do corpo humano e você percebe, esses órgãos foram feitos para a perpetuação da espécie, para a propagação da espécie, para a geração de novos indivíduos humanos, de novas pessoas. Mas isso é óbvio. E esta geração Deus quis que fosse como? Deus quis que esta geração fosse feita por um ato de amor. Os dois serão uma só carne, crescei e multiplicai-vos. Unir-se para procriar. Quer dizer, padre, que eu só posso me unir se eu for ter filhos? Não necessariamente. Na maioria das vezes, a união não produz filhos, mas ela tem que sempre estar aberta à procriação. Se a união dos cônjuges não estiver aberta, então esta união deixa de ser um ato de amor para ser um ato de egoísmo. Poderá ser egoísmo a dois, mas será sempre um egoísmo, porque o amor, para ser amor, tem que comportar uma abertura a um terceiro. E quando o casal guarda a continência periódica, vulgarmente chamada de método natural, quando o casal guarda tal continência por motivos graves, desejando espaçar uma gravidez da outra, tal casal simplesmente sacrifica-se, abstém-se dos atos conjugais nos dias férteis, para praticá-los nos dias inférteis, mas quando os pratica de maneira natural, sem colocar nenhum obstáculo à procriação. Portanto, os casais usufruem de uma disposição natural,
o que é lícito se houver motivo grave. O Papa São João Paulo II puxa a orelha daqueles casais que se valem da continência periódica por motivos egoísticos, porque descobriram que o método Billings funciona, que você pode passar meses, anos, sem ter filhos e gozando do prazer conjugal, e ficam usando isso indefinidamente, sem razão, sem motivo, sem causa, só por egoísmo. O Papa São João Paulo II puxa a orelha desses casais. Mas se houver motivo grave, excepcional, é lícito aos esposos recorrer aos períodos infecundos e para praticar o ato conjugal e abster-se dele nos períodos fecundos, tá? Mas isso aí é uma coisa excepcional e mesmo quando o casal pratica isso, ele não pode fechar-se à vida porque ele está aberto. Se por acaso Deus quiser dar um filho naquele momento, ele vai aceitar e festejar. Ele não vai apenas tolerar como um mal inevitável. Não. Filho é sempre uma bênção. Mas isso é óbvio também, não é? Então, por que se diz que a geração é o fim primário, a geração e a educação? Porque está inscrita no próprio ato conjugal. Vamos imaginar, para que serve a deglutição e a mastigação dos alimentos? Bem, deve ser para a conservação do meu organismo, para eu ficar forte, para eu ter energia, para eu ter músculos, proteína. Tá bom. Acidentalmente, Deus quis anexar a esta ingestão de alimentos um prazer. Nós temos as papilas gustativas da língua, que fazem com que nós sintamos prazer quando mastigamos alimentos. Ótimo, tudo bem. É pecado sentir prazer ao comer alimento? De jeito nenhum, você pode comer e sentir. Mas uma coisa é a conservação da sua saúde, que é o fim primário. Outra coisa é o prazer, que é algo secundário. Se você sente prazer, glorifica a Deus. Mas se você, ao comer alguma coisa, não sente prazer nenhum, mesmo sem sentir prazer, aquele alimento vai alimentar você, vai fazer você ficar forte. Ou você acha que o alimento só tem sentido se ele der prazer? Seria ridículo, não é? Eu comi uma comida e não senti prazer nenhum com aquilo. Já sei. Eu vou fazer cócegas na língua. Ridículo, não é verdade? É ridículo. Mas há pessoas que pensam, mal instruídas por maus mestres, que pensam que o ato conjugal precisa de ter prazer. E se não tiver, entram em pânico, em desespero. E se não tem, vão fabricar, vão procurar de qualquer maneira, até por meios antinaturais, o que é absurdo. Se o prazer vier na união sexual, glorifique a Deus por isso. Se ele vier em grande quantidade, em máxima intensidade, louvado seja Deus por isso. Isso é coisa santa. Mas se o prazer não vier, ou não vier tanto quanto você quereria, isto não é o fim do mundo, meu Jesus. Porque a união conjugal, ela exprime o amor entre os dois, que não necessariamente está na proporção direta do prazer sentido. Não. Quando Jesus nos amou ao máximo, quando Jesus nos deu, perdoem, e falar assim, a maior prova de amor, não é quando ele estava sentindo o máximo de prazer. É quando ele estava pregado na cruz, quando ele estava em agonia, sentindo dores atrozes. Foi aí que ele nos deu o máximo de prova de amor a nós. Por isso, é falso você dizer, eu só vou amar o meu cônjuge se eu sentir o máximo de prazer e fazer com que ele tenha o máximo de prazer. Que isso, gente? O prazer não vale tanto assim. O prazer é bom, mas ele não pode ser super exaltado. Se ele vier, louvado seja Deus. Se ele não vier, paciência. Eu não estou aqui para sentir prazer exclusivamente.
Padre, mas eu não sinto nada. Eu vou fazer isso só para satisfazer o outro? Faça tantas vezes. Você faz uma coisa só para satisfazer o outro? A mãe brinca com o filhinho que está querendo um brinquedo. A mãe não tem a menor diversão com aquele brinquedo da criança, mas aceita brincar para satisfazer a criança. A mãe está pecando porque ela não sente prazer naquela brincadeira? Claro que não. Ela faz por amor e o amor se sacrifica. A união conjugal é um dever. Se um pede ao outro, o outro não pode negar. Chama-se a isto débito conjugal. Negar o ato conjugal sem motivo grave é pecado. Portanto, faz parte dos deveres do matrimônio aceitar sempre que o outro pedir para praticar o ato conjugal, salvo se houver um motivo grave. É um dever de justiça. Se você rejeita, você está deixando de dar ao outro aquilo que é dele. Porque desde o momento em que você se casou, o seu corpo não pertence mais a você. Pertence ao seu marido ou à sua mulher. E se é dele ou dela, você não pode rejeitá-lo quando ele pede. É um direito. Rejeitar esse direito é um pecado contra a justiça. E se por causa dessa rejeição ele ou ela vão cometer outros pecados, por exemplo, mas não só o pecado da masturbação, o pecado não será só dele, nem só dela, será também de quem rejeitou, sem motivo grave. Certo? Portanto, entregar-se um ao outro no matrimônio, atender ao pedido, é um dever. Rejeitar o pedido sem motivo grave é um pecado. E se você, ao atender esse pedido, não sente nada ou quase nada, isso você não significa falta de amor. Significa muito amor. Você está dando sem receber. Você não esperou receber para dar e não parou de dar porque não estava mais recebendo, porque isso seria comércio. Você continua dando mesmo sem receber, porque você ama. Isto é amor. E isto é amor. O que não é amor, mas é vergonhoso, são coisas que livros como esse aqui ensinam, mas seria injusto falar só dele, só de Christopher West, né? E de outros autores da assim chamada teologia do corpo, que não tem nada a ver com isso. São João Paulo II nunca ensinou tais coisas. Os autores como esses querem fazer do ato conjugal uma técnica e querem fazer com que os esposos que estão para se casar aprendam que tipos de técnicas querem serem utilizadas na preparação e durante o ato para gozar do máximo de prazer e fazer com que o outro tenha o máximo de prazer. E eles inculcam isso na cabecinha dos noivos, como se não houvesse prazer, o ato fosse frustrado, o que é absurdo. Como se a finalidade do ato conjugal fosse maximizar o prazer, o que é ridículo. Ridículas também são as conclusões que eles tiram. Se a mulher, após o ato conjugal, não se sente realizada, dizem eles, né, seria lícito ela masturbar-se. E esta masturbação, que é a procura solitária do prazer sexual, que é um pecado contra a natureza, gravíssimo, mais grave do que um adultério, porque é contra a natureza e não só contra a reta razão, nesse caso, dizem eles, não seria sequer masturbação, seria só uma continuação, um complemento do ato conjugal e seria lícito para ela. Mas isso, gente, é uma coisa tão vergonhosa que eu me sinto mal só de falar nisso para dizer que isso é pecado. Outras coisas. Perdoe-me o que eu vou dizer. A sodomia ou cópula anal é um pecado gravíssimo, mesmo praticado entre casais. Por quê? Nesse caso, você está utilizando os órgãos não queridos por Deus, não destinados naturalmente por Ele ao acasalamento. Você está utilizando o ânus, que não tem nada a ver, o ânus tem função excretora. Perdoe-me falar essas coisas. Claro que isso é um pecado gravíssimo, mesmo se praticado entre os cônjuges.
Agora, alguém chegou a ter a seguinte ideia: não, é verdade, o casal não pode praticar a cópula anal, isso é um pecado contra a natureza e como tal, mais grave que um adultério, sem dúvida. Mas, aí cuidado com esse mais. Se o casal começa a praticar o ato conjugal desta maneira e tem cuidado de não derramar sêmen, aí depois ele termina o ato conjugal de maneira natural. Começou com maneira antinatural, coisa mais nojenta, gente, repugnante. E depois termina de maneira natural. Aí pode. Por quê? Parece-me, porque os fins justificam os meios. Se você vai terminar de maneira natural, antes dele, você pode fazer as coisas mais nojentas, mais torpes, que tudo estaria então justificado. Ou se não está justificado, pelo menos seria, você não poderia dizer com certeza que seria pecado mortal. Ou então seria um simples pecado venial. E daí, depois de pecado venial, seria lícito. Eu não entendo como é que os moralistas, e não são os de hoje não, hein? São diante do Concílio Vaticano II, são da época em que Pio XII escreveu esta mensagem aqui. Eu não entendo como os moralistas, se debruçam sobre questões como essa. Se alguém me perguntasse se o que eu acabei de falar para vocês é lícito, eu expulsaria essa pessoa dizendo: o que você quer fazer da sua esposa? Você acha que ela é uma prostituta? E você quer usar dela como objeto sexual dentro do seu matrimônio? Você quer fazer dela algo para ser devorado? Você esqueceu que ela é sagrada e que depois do matrimônio o corpo dela não passou a ser uma propriedade particular para seu uso e consumo? Que ele continua sendo o templo do Espírito Santo? Que ele continua destinado a ressuscitar no último dia? Que ele é sagrado? E que ele entra em comunhão com o corpo glorioso de Cristo em cada comunhão eucarística? Eu daria uma bronca em quem fizesse uma pergunta dessas, que é uma pergunta indigna. Mas há moralistas, gente, não é de hoje, que se dão o trabalho de analisar uma pergunta como essa e dizer: olha, seria um pecado mortal? Não, eu acho que não seria mortal, seria apenas um pecado venial. Aí depois, eu acho que esse caso seria até lícito, embora fosse repugnante, mas é lícito. Meu Jesus, sinceramente, eu não entendo uma coisa dessas. Nem quero entender. Eu me contento em dizer: isso é repugnante, isso é indigno, além de ser anti-higiênico, além de ser asqueroso, é uma coisa indigna de um ato que Deus criou para exprimir o amor verdadeiro, não prostituição nem egoísmo a dois, o amor verdadeiro, e para ser aberto à procriação. E quanto à assim chamada, já inventaram esse nome, carícias orogenitais. Gente, isso é uma coisa que eu não queria acreditar que existisse. Na minha adolescência e juventude, quando eu ouvi falar disso pela primeira vez, eu franzia a testa de tal maneira que disse: não, isso é absurdo, isso não existe, não pode existir. Agora a gente que é padre percebe que não só isso se pratica, mas se faz propaganda disso como sendo uma fonte de prazer. E há pessoas que, ao se casarem, acham que têm o dever de praticar porque ouviram falar disso como sendo algo que é, digamos, conveniente para a preparação para o ato conjugal. Você vai preparar-se para o ato conjugal encostando a sua boca e os seus lábios nas partes do outro cônjuge que são associadas à urina e às fezes. E você chama isso de carícia. Você chama isso de amor. Você não faria isso com nada, vai fazer com uma pessoa, gente. E vai dizer que isso aí é ato de amor? Desculpe-me, ou eu sou extremamente doido, ou eu estou falando com gente louca. Quando perguntaram a um psicólogo alemão, Gerhard Hardweg, autor de um livro muito famoso, da editora Santuário de Aparecida,
A Batalha pela Normalidade Sexual, um livro sobre o homossexualismo, ele diz, sem meias palavras, que o homossexualismo é uma anormalidade. E por que certas pessoas bem educadas consideram o homossexualismo como algo normal? Aí ele responde, ironicamente, a melhor resposta deve ser a de George Orwell, aquele autor do livro A Revolução dos Bichos. Existem coisas tão loucas que só os intelectuais conseguem acreditar nelas. Desculpem-me falar assim dos moralistas, porque os moralistas deveriam ser gente sóbria, gente que dissessem os princípios morais, isso é certo, isso é errado, e se abstivessem de entrar em minúcias que, além de estéreis, só servem para relaxar as consciências. Mas os moralistas, em vez de se desviarem dessas coisas, tentando vasculhar cada uma delas, acabam criando, né, permissões ou relaxamentos. Isso aqui é apenas um pecado venial. Vamos supor que fosse. Pecado venial é pecado. Ou você acha que um pecado venial é algo que você pode praticar? Não. Querem exemplos de um pecado venial? A mentira. Geralmente, a mentira feita deliberadamente é pecado venial. Geralmente. Para ser um pecado mortal, a mentira tem que querer um dano de alguém, né? Tem que ser feita para prejudicar a outrem, como no caso de uma calúnia. A mentira que se faz para se livrar de uma necessidade, para se vangloriar, uma mentira jocosa, a mentira, ensina-nos o catecismo, geralmente é pecado venial. Ótimo. Então você pode praticar? Claro que não. A mentira, por menor que seja, é pecado. O pecado ofende a Deus. A mentira é uma homenagem ao pai da mentira, que é o demônio. E só porque é venial, na maioria das vezes, você está autorizado a praticá-la? Os moralistas dão-me essa impressão. Não vou dizer que são todos, mas ao ler certos tratados de moral, até antigos, tem-se a impressão de que para eles o pecado venial é uma coisa tão pequenininha que está muito próximo daquilo que é lícito. Isso me assusta. Mas me assusta mesmo. Por quê? Porque aí, se você acha que o pecado venial é uma coisa lícita, se o pecado venial é uma coisa que você pode praticar, então você tem que desistir totalmente do seu desejo de perfeição. Porque pecado mortal, para nós cristãos, é impensável, fora de cogitação. A nossa luta é contra o pecado venial. O pecado venial deliberado é aquele que você faz sabendo e querendo fazer. Devemos afastá-lo, porque esse é um pecado horrível, é um obstáculo à nossa perfeição. O que é mais difícil de a gente evitar é o pecado venial não deliberado. Aquele que você faz por surpresa, assim, sem advertir plenamente. Você faz assim como por fraqueza, né? Você faz sem uma deliberação, não planejou fazer. Esse aí é mais difícil, você vai lutar contra ele até o fim da sua vida. Mas você dizer que uma coisa, só porque é pecado venial, você pode praticar, sinto muito. Gente, o matrimônio é santo. E se antes do matrimônio eu ensino e vocês aprendem que nós devemos tratar o outro com respeito, com amor, e o amor se prova pelo tempo, pela distância e pelo sacrifício, que o amor não se prova pelo prazer, nem pela fornicação, que os animais também fazem isso e não se amam. Se vocês aprenderam, e espero que tenham aprendido, que a gente não deve perguntar durante o namoro, será que isso é pecado? Porque a gente não está aqui para querer se aproximar ao máximo do pecado sem pecar, ou de fazer aquilo que mais se assemelha ao pecado sem ir para o inferno, que isso seria absurdo. Se vocês aprenderam, como eu já falei de outras vezes, que eu nunca namorei,
Sabia que a minha vocação era para o sacerdócio, mas se eu tivesse vocação matrimonial, certas coisas que não são pecado eu não faria. E dou esse exemplo, sempre dou este exemplo. Colocar a mão assim, envolvendo a namorada, né? Pelos ombros. Isso aqui é pecado? Eu acho que não, mas eu não faria. Por quê? Porque esse gesto aqui dá uma ideia de posse. E eu não quero pensar que este corpo é meu, eu sou solteiro. Além disso, ao segurar o corpo dela, assim eu me esqueço que este corpo é sagrado. Porque o Santíssimo Sacramento eu seguro com as duas mãos e tremendo. Então, assim eu queria tratar a minha futura esposa. Ótimo! Então, não só evitar os beijos lascivos, os abraços agarrados que estão fora de cogitação, mas até aquilo que, mesmo sem ser pecado, não é o que mais agrada a Deus. Agora, depois que você se casou com o namoro santo, agora é permitido tudo? Não. É permitido o ato conjugal, sim. É permitido o prazer que dele deriva, sem dúvida. Mas lembremos também que o mesmo São João Paulo II, que é tão injustamente utilizado como superexaltação do prazer, na sua teologia do corpo, disse em uma das suas catequeses que o homem pode pecar com adultério no coração, olhando para a própria esposa, desejando-a, ou seja, fazendo dela um mero objeto de prazer. Olhar. Adultério cometido no coração por desejo impuro com a própria esposa. Palavras de São João Paulo II. Se São João Paulo II é tão severo assim, até com o desejo praticado dentro do matrimônio, como é que vocês podem utilizar da teologia do corpo de São João Paulo II para justificar masturbação, sodomia, práticas orais, como preliminares, como se fala, né? Ou como complementos do ato conjugal para torná-lo mais prazeroso possível? Por favor, se querem defender essas coisas, não utilizem autores tão santos como Pio XII, como São João Paulo II. Não, padre, eu vi um moralista dizer que isso é bom. Cuidado para não ir para o inferno junto com esse moralista. Porque o moralista não é infalível. Siga o magistério da Igreja. Siga o catecismo. Siga o Concílio Vaticano II, que é o magistério da Igreja. Siga o magistério de Pio XII. Tá? Siga o magistério de São João Paulo II. E muito cuidado com aqueles que, em nome do magistério, dizem aquilo que o magistério não disse, e ainda o contrário daquilo que ele disse. Portanto, dentro do matrimônio, um e outro continuam sendo sagrados. Não existe uma dessacralização. E você dizer que o prazer agora se tornou algo lícito, está bom. Até aí, tudo bem. Dizer que o prazer agora é a finalidade e a base do matrimônio, rejeito totalmente. E que o matrimônio sem prazer não tem sentido, rejeito. E que é preciso fazer com que os cônjuges aprendam a experimentar o máximo de prazer, rejeito. Aí já é fazer do matrimônio algo animalesco. Vocês não são animais. Aliás, não é preciso muita coisa. Bom senso e instinto natural, disse Pio XII, e uma explicação breve sobre as máximas da moral cristã. Só. Quando alguém costuma perguntar alguma coisa, geralmente está inventando algo que ele tem uma consciência de que não é bom. Por isso está perguntando. Porque as coisas naturais são óbvias, gente. E a gente sabe. E a gente deve conservar um temor, o santo temor de Deus, mesmo dentro do matrimônio.
Lembre-se, o leito conjugal, o ato conjugal, o corpo do outro cônjuge e o seu também são sagrados. A mesma sacralidade da vida é a sacralidade do ato no qual ela é gerada. E é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Nunca percam esta sacralidade, por mais que queiram fazer com que isso seja vulgarizado pelo hedonismo anticristão, aqui nos advertia, a respeito do qual nos advertia o Papa Pio XII. Tá bom? É o que eu tenho para fazer hoje, como complemento do que eu tinha falado na última segunda-feira sobre a castidade matrimonial, certo? Divulguem isso, expliquem para os seus amigos, porque muita gente precisa aprender. Falando baixinho, até padres precisam aprender isso. Até moralistas. Vamos rezar, vamos então terminar dando a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Helena Bretamola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos santos, de São João da Cruz, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, castíssimo esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, rogai por nós.